Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos começar com os relatos de hoje e o primeiro é este. Qual que é? Contato com extraterrestres. Vamos ver. Olá, Ana e ouvintes. Continuo a utilizar o meu pseudônimo de Mabel. Hesitei muito em compartilhar este relato, pois pode parecer algo fantasioso, mas asseguro a todos que as experiências descritas abaixo foram absolutamente reais. A primeira experiência. Bom, o ano era 2009 e eu estava dormindo tranquilamente quando, durante a noite, despertei naturalmente. Percebi que ao lado da minha cama havia um ser de aproximadamente 1,60 m de altura, parado e me observando. Tentei fixar o meu olhar na criatura, mas tudo parecia embaçado. Eu não senti medo, mas ao refletir sobre o ocorrido, percebi que a minha mente estava em um estado de vazio, como se eu fosse incapaz de pensar ou raciocinar. A criatura se inclinou sobre mim, apoiando um joelho seco, apoiando um joelho seco na minha cama. Foi então que eu consegui observar mais detalhes dela. Era muito magra, com a pele de cor cinza, fosca e ressecada. Seus olhos eram muito grandes e completamente negros. As narinas pareciam dois rasgos que se moviam constantemente, emitindo um calor úmido. E não percebi a presença de lábios. Ela permaneceu debruçada. E a cabeçudo? Era o Grey, né? Que a gente conhece. A gente conhece não, a gente ouve falar, né? Dos tais Greys. Essa criatura permaneceu debruçada sobre mim, me encarando fixamente por alguns minutos. Após isso, levantou-se, deu 2 passos longos para trás e saiu pela porta. Pouco depois, um clarão iluminou meu quarto, como se fosse um raio muito forte. Após esse ocorrido, eu tentei me mover, mas percebi que apenas os meus olhos conseguiam se mover. Eu estava completamente paralisada. Levou horas para que o meu corpo voltasse a funcionar. E isso aconteceu gradualmente, quase como uma anestesia. Quando os meus braços começaram a se mover, peguei o celular ao meu lado na cama e vi que era 3h45 da manhã. As minhas pernas só começaram a se mover às 6 da manhã. Eu não consegui dormir mais. Pensei em várias teorias sobre o que poderia ser aquela criatura, mas não senti que fosse algo que quisesse me fazer mal. Se quisesse, teria feito, já que eu estava completamente vulnerável. Então, gente, só um parênteses aqui. Uma paralisia do sono dura pouco. Você não fica horas sem conseguir se mover. Pelo menos eu nunca vi nenhum relato que você tenha. Você fica paralisado e dali a alguns minutos você volta, seu corpo consegue voltar. E ela diz que os braços começaram a se mover às 3h45 e as pernas, tipo, primeiro o braço, depois as pernas, isso parece uma anestesia. Sabe quando você toma uma anestesia para uma cirurgia? E aí, gradualmente, você vai retomando os movimentos? Então, é isso que tá aparecendo aqui. Horas, primeiro os braços, aí horas, depois as pernas. Isso é estranho. Continuando. No dia seguinte, percebi que na parte de trás do meu braço esquerdo havia surgido 3 pintas formando um triângulo. Guardei esse ocorrido para mim durante meses, até que resolvi contar para o meu namorado na época, né? O meu namorado da época. Imaginei que ele fosse me achar completamente louca. Mas, para minha surpresa, ele me disse que eram seres extraterrestres, conhecidos como Greys, devido à cor de sua pele, né? Os cinzas, os Greys.
Peraí, eu dei uma pausa aqui porque ela falou aqui, ó. Eu não sei se seria conveniente citar esta parte. Então envio para avaliação. Então eu estou avaliando aqui se eu conto ou não. Eu vou contar, porque não revela nada, ninguém aqui, então eu acho que é até muito interessante isso, porque ela diz assim: na época, o meu namorado era militar da FAB e me contou que já havia testemunhado fenômenos extraterrestres, além de ter tido contato com esses seres. Um de seus colegas de guarda no quartel entrou em estado de choque após um encontro com esses seres e nunca mais retornou ao posto. Menina? Ah lá, tá vendo? O segundo encontro. Segui minha vida normalmente e o meu relacionamento citado anteriormente havia terminado. Eu trabalhava em uma loja próximo à minha residência e durante o horário de almoço costumava ir para casa descansar um pouco. Adormeci e quando acordei não estava mais no meu quarto. Eu estava em um local completamente branco e iluminado, sem divisões entre as paredes e o teto, o que dava a impressão de que o lugar era oval. Lá encontrei o mesmo ser que conheci anos atrás. Eu o reconheci instantaneamente através do olhar, mas agora ele estava acompanhado por mais 2 seres idênticos a ele, porém mais altos. Eles se comunicavam por um ruído fino e eu tive a impressão de que estavam agitados e nervosos. Eu estava deitada sobre uma maca, imóvel novamente, mas com a sensação de que estava anestesiada. Esforcei-me para falar com eles e finalmente consegui dizer: me deixem mais inteligente. Boa! Eu também, se eu fosse abduzida, eu já ia pedir uns negócios. Não, ia pedir assim, me deixe mais inteligente. Mas se por acaso vocês puderem tirar a gordurinha daqui também, eu ia ficar feliz. Assim, de repente a gente volta pra lá, vai que vocês têm uma tecnologia boa. E assim, ó, aqui uma turbinada ali atrás, uma curvinha aqui, eu ia ficar feliz. E também me deixar mais inteligente também, claro, óbvio, muito importante. Ai, meu Deus, o ZT já ia olhar assim e falar: ai, Laia, o que nós fomos pegar esse daí? Não, mas voltando aqui sério agora. Não, gente, mas olha só, eu consegui dizer: me deixem mais inteligente. Ao fazer isso, esbocei um sorriso de escárnio. Os 3 se aproximaram de mim e eu senti que eles dilataram as minhas narinas com algum tipo de instrumento metálico. Meu Deus. A sensação mais próxima que eu posso descrever é a de um espéculo utilizado por ginecologistas em seus exames. Aquele negócio, enfia. Eu acho que eu sei o instrumento. Até o otorrino usa, né? Ele põe o negocinho aqui e abre, assim, ó. Ai, né? Assim, pra olhar ou introduzir alguma coisa. Senti um odor de algo sendo cauterizado dentro de minhas narinas e então eu desmaiei. Por aqui se acessa, né? Quando acordei, estava de volta no meu quarto. Como mencionei antes, nunca me interessei por assuntos ufológicos. No entanto, fui criada na doutrina espírita e sempre tive consciência de que não somos os únicos seres inteligentes no universo. Mesmo após esses 2 episódios, eu ignorei completamente a existência dos Greys e nunca tive curiosidade em pesquisar sobre o tema. Em 2016, já em outro relacionamento, o meu namorado me convidou para assistir ao seu filme favorito, Sinais, lançado em 2002. Para minha surpresa, percebi que os extraterrestres retratados no filme eram extremamente semelhantes às criaturas com as quais tive contato, até mesmo na forma de se comunicarem. A única diferença era que no filme os olhos eram mais ovais e separados e a pele parecia mais ressecada. Me arrepiei completamente e não consegui terminar de assistir o filme. Gente, agora eu tô tentando me lembrar como que eram os ETs dos Sinais.
Bom, continuando. Até hoje, não sei qual era o propósito do meu contato com aqueles seres. E posso garantir que, de fato, não me tornaram mais inteligente. Porém, quando me senti à vontade para compartilhar a minha experiência com a minha família, descobri que a minha avó e a minha tia haviam tido o mesmo sonho, ao mesmo tempo, em que estavam em uma nave sendo estudadas por seres de pele marrom e olhos verdes. Após o segundo encontro, apareceram 2 lesões adicionais naquilo que considero a minha marca de contato com os extraterrestres. Espero encontrar pessoas entre os ouvintes que tenham tido experiências semelhantes. Um abraço a todos e muito obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem essas marcas que as pessoas dizem. Ela mandou foto da marca. Eu não vou colocar aqui, mas lembra, pinta, normal. Só que ela relata que isso apareceu, as primeiras em forma de triângulo, de fato aqui, depois do primeiro contato. Então, assim, como que uma pinta surge assim? Aí, coincidentemente, após o primeiro contato. E após o segundo, surgem mais marquinhas aqui, atrás do braço. E peraí, ela não relata em nenhum momento que ela sonhou. Ela relata que aconteceu mesmo. Ela estava ali deitada na cama, paralisou, viu. É muito... Viu mesmo, sabe? Eles estavam ali mesmo e fizeram. Agora, o porquê a gente sempre fica na dúvida, né? A gente nunca sabe direito. Mas esse lance da anestesia, do nariz, tem muitos relatos que eles acessam mesmo alguma coisa, né? Pelo nariz. Até acho que tem eu lembro de ver um relato desses aí no livro Intruders, do Buddy Hopkins. Esse negócio de acesso pelo nariz. Vai saber o que mais. Isso aqui ela tem de lembrança. Mas por quê? E por que eles pegam algumas pessoas, outras não? Qual que é o critério? É o que eu digo, algumas pessoas, que nem ela, têm as lembranças, mas eu acho que nem todas têm. Você tem alguma coisinha ali dentro, mas não lembra exatamente. Outros têm lembranças muito boas a respeito do que aconteceu ali, mas isso é muito interessante, hein? Os sonhos da avó e da tia são outros tipos de... outros seres, mas que também tá pegando a família, alguma coisa da genética que eles já vêm acompanhando. Será que eles já pegaram lá atrás algum antepassado dela e vem a avó, a tia, agora ela? Algum acompanhamento genético, de alguma forma? Se alguém já passou por uma experiência parecida, conta o seu relato pra gente. Bom, muito interessante. Próximo, deixa eu anotar aqui que eu contei. Muito legal. Não é legal, mas é muito interessante isso, né, gente? Próximo relato. Algo atraiu ele para aquela mata. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrado, sou o fulano, tenho 22 anos e hoje vim contar um dos vários relatos que a minha família vivenciou. Não se preocupe que os nomes estão trocados. Muito obrigada. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu com a minha tia por parte de mãe, Dádiva. No ano de 1995, Dádiva tinha seu primeiro filho, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Ela tinha apenas o primeiro filho, é isso, ele tinha 5 anos, ela só tinha ele. Vou chamá-lo aqui de Pablo. Dádiva, o marido e Pablo foram passar o feriado de Semana Santa no sítio dos meus bisavós. Não só eles, mas também toda a família. Eles se reuniam em datas comemorativas para confraternizar, brincar, comer bastante. Nessa época, os irmãos de Dádiva não tinham filhos ainda, então o Pablo ficava brincando com os coleguinhas da vizinhança. Só mais tarde os primos foram nascendo e crescendo e se reunindo para brincar no sítio, inclusive eu. Bom, era por volta de umas 8h30 da manhã e todas as mulheres estavam dentro de casa fazendo almoço. 8h30 da manhã já fazendo almoço? Que eu ia começar o almoço meio-dia. Os homens estavam conversando no quintal enquanto algumas crianças brincavam lá no fundo, né, do quintal.
O quintal dos meus bisavós não tinha cerca, ou seja, o fundo dava direto para uma mata enorme que chegava até a roça, onde o meu bisavô trabalhava e criava bois e tal. Nisso, passaram-se aí algumas horas, quando as crianças que estavam lá no fundo do quintal vieram gritando para o pai do Pablo, dizendo que ele tinha sumido e que elas não tinham visto para onde ele havia ido. O pai do Pablo, que aqui vou chamar de seu Domingos, ficou desesperado, pois já temia o que poderia ter acontecido, devido à crença do povo da região sobre entrar na mata sem pedir permissão. Seu Domingos foi correndo comunicar à tia Dádiva, que ficou desesperada, e logo mobilizaram as pessoas da casa e os outros vizinhos para procurarem o menino no meio do mato. Tia Dádiva queria muito ir, mas a avó dela, Gertrudes, não permitiu. Disse que deixasse apenas o pai e os homens irem procurar Pablo, e elas ficariam em casa com as outras mulheres rezando, pois eram muito católicas. Que legal, né? A diferença aqui. Não é diferença, é as potencialidades, talvez, do homem e da mulher. O homem, no trabalho ali de a campo, procurando, né? Fisicamente ali, com a força, com o, né? Rastreando ali, e a mulher no espiritual. A mulher na base espiritual ali, né? Como que eu posso explicar? Dando esse tipo de apoio espiritual para a situação. É interessante isso. Bom, continuando. Continuando, não, me perdi aqui. Elas eram muito católicas. Quando deu por volta de 12:30, viram que seu Domingos e os outros estavam voltando. E qual não foi o seu desespero quando percebeu que eles não estavam com Pablo? Domingos disse que não achou o menino de jeito nenhum. Os caras se perderam no mato e estavam andando em círculos sem encontrar saída para ajudar. Se perderam também. Somente quando deu 12:00 é que perceberam que ainda estavam muito perto do quintal. Nesse momento, a mãe de Dádiva, Dona Teodora, disse que eles deveriam ir até a cidade buscar a madrinha de Pablo, pois somente ela conseguiria encontrar o menino. Então Teodora e seu marido, e também pai de Dádiva, Antônio, foram até a cidade em uma D20 buscar a madrinha, enquanto eles continuavam a procurar o menino. Só conseguiram achar a madrinha por volta das 4:30 e levaram ela às pressas para o sítio, levando consigo o pano de batismo de Pablo. Chegaram no sítio por volta de 5:30 e Dádiva estava desesperada, pois até então nada de encontrarem o menino. A madrinha tratou de acalmar Dádiva e pediu que somente ela, seu Domingos e Dádiva entrassem juntos na mata. Pediu que as outras mulheres que ali estavam fossem orando por Pablo. Então, a madrinha colocou o pano de batismo do menino em seu ombro e falou as seguintes frases: "Nessa mata eu entro e sem pedir permissão, pois é na autoridade de Cristo Jesus que reivindico a criança que tu, ó criatura das trevas, levaste para ti. O sangue de nosso Senhor Jesus está sobre nós e tu terás que obedecer à ordem de quem tem mais poder que tu." Nesse momento, a madrinha entrou no mato, seguida de Dádiva e seu Domingos. Caminharam uns 20 metros, quando ouviram berros de cabra, que vinham de todas as direções para confundir os três. A madrinha de Pablo gritou: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordeno que volte para o inferno e nunca mais assole essas terras." Nesse momento, tudo ficou em silêncio. Andaram somente mais 3 metros e encontraram Pablo ali, sentado no meio da mata, debaixo de um pé de tucunzeiro, rodeado de flores e todo urinado, igual o menino que minha mãe achou. Minha mãe achou não, lá do sítio da minha mãe. Ele estava calmo, parece que hipnotizado,
só chorou depois que Dádiva carregou ele no colo e levou de volta para casa. Mais tarde, o menino, com seu jeitinho infantil de ser, disse que ele viu a mãe dele chamando. Disse que viu a mãe dele chamando ele no meio do mato e foi atrás. Quando ela pegou ele no colo, viu que quem segurava ele era um bode que estava em pé e saiu correndo para dentro do mato com ele. O bicho enganou. Ele achou que fosse a mãe, foi no colo e quando viu era um bode. Depois disso ele não se lembra de mais nada, mas pelo menos ele já falava e ele contou pelo menos isso, porque o menino que sumiu lá não contava nada. Ana, esse relato é verídico. Eu não duvido. Eu conheço o meu primo, que hoje tem 32 anos. Nossa, é novo ainda. E até hoje se lembra desse acontecido. Um beijo para você, para o Matheus, para seus filhos, para os pets. Que Deus vos abençoe e os proteja sempre. Amém? Um beijo para você. Então, minha gente, esse daqui é novo, 32 anos. O que aconteceu lá, o menino da época lá da minha mãe, hoje deve ter uns 70 anos. Mas foi isso também, o menino sumiu, minha mãe estava junto quando esse menino desapareceu, todo mundo ali da região mobilizado procurando o menino, por entre os pés de café, minha mãe inclusive andando junto, já era de noite, todo mundo rezando, é o que minha mãe falou, rezando e chamando, não sei o que lá, até que ela conta que ela tava lá, que um pé de café só farfalhou, fez assim, chacoalhou estranhamente. E debaixo daquele pé de café, aí chamou a atenção de todo mundo, por onde eles já tinham passado mais de vezes ali. E aí o menino tava sentado debaixo do pé de café, exatamente como esse, rodeado de flores e urinado. Mas calmo. Só que eu não lembro, a idade, o menino não falava, isso minha mãe não lembra, mas encontraram ele lá. Aí lá eles diziam que era o Saci ou o Curupira, alguma coisa assim que raptava as crianças. Mas peraí, gente, alguma coisa acontece. Como assim? Aí você vai falar, foi uma pessoa que raptou o menino e devolveu. Nessas condições, igual esse menino aí, que esse moço tava lá também, presenciou isso agora, recente. O rapaz é mais novo que eu, 32 anos agora, o que desapareceu. Então foi agora, né? 2000 que ele contou aqui, né? 1995, é isso? E aí, o que é? Repete esse padrão. Desaparecimento, retorna desse jeito. Até falei pra minha mãe, falei, mãe, você não tem o contato? Ela falou, eu tenho ele no Facebook, o menino que desapareceu lá na época, lá no sítio. Só que eu não sei se ele lembra, se ele consegue dar um detalhe. Agora, o que me assustou é esse negócio aí um bode carregando a criança, enganando pra levar pra dentro da mata, mas devolve. Com as orações, com os negócios, parece que devolve. Mas, gente, o que leva pra outra dimensão? Porque a impressão que dá é isso, que passa para uma outra dimensão. Tem até um outro relato que a criança também desaparece e a turma tá lá procurando e o menino relata que viu as pessoas passando por ele procurando e ele chamava e ninguém parecia que via ele. O que dá a entender que ele tava ali, só que no upside down, né, na outra dimensão, que ninguém via, passava por ele igual Stranger Things mesmo. Sabe? Ele tava aqui, mas de um outro lado. E as pessoas passavam por ele e não viam. Até depois das orações, do não sei o que. Aí o menino, por isso que você fala, nossa, passei por aqui e não vi. E agora, depois das orações, eu não sei o que lá, o menino tava ali. Muito louco isso, gente. Muito interessante. E também, se você for ver os relatos de crianças que desaparecem desse jeito, tem aqui vários relatos também, alguns, de crianças que desapareceram de dentro de casa, gente. De dentro de casa. E depois reaparece em casa também. A criança fala, mãe, eu tava aqui o tempo todo. E a mãe louca, já chamando polícia. E a criança tava lá, calma. Fala, não, eu tava aqui. O que acontece? Muito interessante, se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente. Vamos para o próximo relato, que preciso até falar pra minha mãe assistir esse daqui.
próximo relato que é este daqui. Ela queria dormir comigo. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia? O relato que eu vou contar agora, eu tenho pra mim que foi paralisia do sono. Mas mesmo que tenha explicação científica, mesmo que seja algo da nossa cabeça, supostamente, ainda assim foi muito assustador. Bom, eu tive um período da minha vida em que as minhas noites estavam sendo bem conturbadas. Não foi muito tempo, coisa de 2 ou 3 anos atrás. É um moço que nos conta. Diversas vezes acordei no meio da noite vendo aranhas caindo sobre mim. Às vezes baratas e também cobras. Ai, credo. Eu levantava desesperado, acendia a luz e não tinha nada. Alucinações, né? Nada de sobrenatural. Ok. Agora eu vou contar algo que achei um pouco esquisito. Certa noite eu estava dormindo e sonhei que estava do lado de um caminhão-baú. E enquanto eu olhava para aquele caminhão, do nada comecei a vê-lo tombando para o meu lado. Tentei sair de toda forma, mas não consegui, e ele caiu em cima de mim. Só que no exato momento em que o caminhão caiu sobre mim, eu acordei com a minha TV caindo na minha cabeça. A TV ficava numa mesa, nos pés da minha cama. E por algum motivo eu estava dormindo virado para baixo, tipo de ponta cabeça na cama. Por isso ela caiu na minha cabeça. Agora, por que ela caiu, eu não sei. E por que eu sonhei com o caminhão antes mesmo de acontecer? Muito estranho, mas beleza. Aqui, gente, assim, às vezes a velocidade do nosso sonho é muito rápida. Então, talvez no momento em que ele percebeu que a TV estava caindo aqui, a cabeça já muito rapidamente fez a história do caminhão, sabe? Porque é diferente, assim, o tempo que você tá... O sonho às vezes passa muito rápido, mas ali a gente vê como se fosse num tempinho linear que a gente tá acostumado. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Só tentando achar uma explicação aqui, tá? Pro que aconteceu. Não sei, talvez ele tenha virado dormindo, bateu onde a televisão fica, bateu o braço, não sei, dormindo, né? Mas vamos continuar aqui. Como eu disse, minhas noites estavam sendo bem esquisitas nessa época. Vez ou outra eu acordava deitado no chão, como se tivesse caído, mas eu não acordava com a queda. Eu só acordava de repente no chão, no meio da noite. Aí eu acho que teria que dar uma investigada se não existe algum tipo de sonambulismo, né, alguma coisa assim. Continuando. Agora que vem a parte da paralisia do sono. Eu já tive diversas vezes, mas a mais assustadora é essa que eu vou contar agora. Certa noite, no meio da madrugada, acordei ouvindo uma voz bem delicada, feminina, bem suave, dizendo: "Dorme comigo." Eu arregalei os olhos e não consegui ver ninguém no quarto. Ainda estava bem escuro, estava todo mundo dormindo aqui em casa. O mais estranho é que eu não conseguia olhar para o lado. Eu estava de barriga para cima e o som parecia vir do lado esquerdo. E aquela voz continuava insistindo: "Dorme comigo." Depois de repetir umas 3 vezes, comecei a sentir uma pressão no meu ouvido. E cada vez que eu ouvia aquela frase, parecia que o ser, não sei, que falava aquilo, se aproximava mais. E aquilo ia repetindo e repetindo enquanto se aproximava cada vez mais e mais. E de repente eu comecei a ser empurrado. Eu não conseguia mexer, mas o meu corpo estava indo contra a minha vontade. Quando de repente eu caí da cama. Na hora que eu caí, no mesmo instante, parece que eu acordei em cima da minha cama de novo. E eu fiquei tipo, ufa, foi só um sonho. Então fechei os olhos para dormir novamente quando ouço: "Dorme comigo." PQP, Ana. Mas que negócio assustador. Eu arrepio só de contar. Eu fiquei tão assustado, mas tão assustado, que nem pensei em levantar. Era de madrugada, eu só fechei os olhos com toda a força que eu tinha e acabei pegando no sono. Depois disso, nada mais aconteceu. Acordei quando já tinha amanhecido. Esse foi o pior episódio de paralisia do sono que eu já tive. Eu ouço sobre isso desde pequeno.
Aqui onde eu moro, chamamos de pisadela. Sempre soube, minha avó falava pisadeira. Sempre soube que podia ser algo assustador. Mas todas as vezes que aconteceu comigo, com exceção dessa, foram tranquilas. Eu acordava, não conseguia me mexer, via o quarto vazio e alguns minutos depois eu dormia novamente. Mas esse ocorrido que acabei de contar foi tenso. Bom, Ana, é isso. Espero que tenha gostado do meu relato e te agradeço por ter lido. Um abraço para você, para o Matheus e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que esse empurrar e essa voz estava mexendo com o seu eu astral, empurrando o seu corpo astral, espiritual, enfim? E aí foi ele que caiu da cama, por isso que se acordou e o seu corpo físico estava na cama? Porque estava no astral ali, tem essa coisa. Então, eu acho que vale a pena, nem que seja para descartar a hipótese de alguma outra coisa. No caso, ele vendo essas cobra, aranha, não sei o que lá, bicho, barata, né? Mas isso foi só um período e nunca mais aconteceu. E aí, escutando essa voz, tudo, dá uma investigada, nem que seja para descartar, falou, não é nada disso, você não tem nenhum outro tipo de alteração psiquiátrica ou neurológica aí. E também, talvez, em algum lugar, algum centro, não sei, para ver o que pode ser, se você tem algum tipo de mediunidade e talvez precise entender o que acontece com você para saber lidar com isso, né, e não passar por situações desse tipo, saber, já sei o que está acontecendo, né, então vou enfrentar isso desse jeito, né? Acho que é interessante saber mais a respeito. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Vamos para o próximo, que é o que houve com a colher. Oi, Ana, oi, assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E provavelmente a segunda vez que vai me chamar assim. E não vejo a hora de ouvir. Já enviei um relato uma vez e amei ouvir você contar, Ana. Acompanho o canal desde os meus 12 anos. E quando ganhei meu primeiro celular, no primeiro relato que enviei eu tinha 19. E agora já tenho 20. Olha só. Eram crianças quando começaram a acompanhar e agora já são moços e adultos. Bom, meu relato vai ser bem curto e talvez possa até achar meio bobo. Aconteceu na semana em que eu escrevo. Aqui em casa todos são completamente viciados em café. E nós sempre fazemos ele sem açúcar e cada um adoça na sua própria xícara como achar melhor. Sendo assim, temos 2 colheres específicas, de plástico mesmo. Uma para pôr o açúcar na xícara e a outra para mexer, misturar o açúcar. A colher que usamos para colocar o açúcar na xícara tem um tamanho médio e é um pouco larga para os lados, então é bem fácil de ser vista. Mas há 3 dias ela simplesmente desapareceu após o café da manhã. Mas não foi algo normal. Digo isso porque procuramos em literalmente tudo. Tiramos o escorredor da pia, tiramos todos os talheres da gaveta em que eles ficam guardados e reviramos absolutamente a cozinha toda, mas não encontramos. Então simplesmente desistimos. 2 dias se passaram desde o sumiço da colher e várias louças foram lavadas após isso. Até que ontem à tarde, meu irmão foi tomar café, depois que a minha irmã mais nova terminou de lavar a louça do almoço. E gritou lá da cozinha perguntando onde a gente tinha encontrado a colher do café. Eu e meus pais nos olhamos com dúvida e então eu fui até a cozinha e vi que realmente era a colher que havia sumido. Perguntei para minha irmã se ela havia lavado a colher na louça do almoço e ela confirmou que sim. Achamos muito estranho e perguntamos se a colher estava suja e ela confirmou que sim. Novamente ela confirmou, a colher estava suja, mas não era de açúcar ou de café, e também não soube dizer do que era que ela estava suja. Eu sei que parece bobo, e talvez seja um pouco. Não é não. Mas foi realmente estranho, Ana. Simplesmente não faz sentido, pois nós estávamos há 3 dias sem usar ou sequer ver aquela colher, e lavando a louça normalmente.
Ninguém fazia ideia de onde ela estava e ninguém que pudesse ter usado veio em casa. E depois ela simplesmente aparece suja na louça do almoço e não era suja de café nem de açúcar. Sim, sem mais nem menos. Até mesmo meu pai, que é uma pessoa completamente incrédula em relação ao sobrenatural, admitiu que ficou cabreiro com a situação, pois simplesmente não encontramos explicação. Enfim, esse foi o relato. Apesar de simples, espero que tenha gostado. Ana, desejo cada vez mais sucesso a você e ao canal. Um beijo pra você e pros assombrados. Um beijo pra você, obrigada. Seu relato não é bobo, não. É muito interessante. Me lembrou de alguns, onde a coisa desaparece. Foram alguns relatos, não sei se vocês vão lembrar. Eu não lembro exatamente o objeto. Se era meia, camiseta que sumiu também. Quando voltou tudo empoeirado. Mas não era uma poeira, algo normal, sabe? Ficou dias ali em tal lugar, pegou poeira. Não, era algo estranho, entendeu? Não era pra estar sujo daquele jeito quando retornou. Empoeirado daquele jeito quando retornou. Também tem o famoso relato das almas de Guiana. Que a câmera é das almas de Guiana, porque acho que a mãe dela falava que quem pegava os objetos e sumia com eles de casa eram as almas de Guiana. Agora, por que dessa história? Eu não sei qual que é a origem disso daí das almas de Guiana. Mas foi uma máquina fotográfica dela que sumiu. E aí, quando apareceu de novo, tinha fotos tiradas ali no negativo. No negativo da máquina era possível ver algumas pessoas, fotos que ela não tirou, só apareceram no negativo depois que essa máquina fotográfica retornou, quer dizer, apareceu do nada dentro da casa dela de novo. E ali no negativo parecia pessoas na foto, mas com roupas antigas, tipo aqueles vestidão, sabe, do século passado. Só que ela não conseguiu revelar também as fotos. Por algum motivo, quando foi pra revelar, as fotos saíam em branco ou saía com defeito que não dava pra ver. Só era possível ver aquilo lá no negativo. Aquelas fotos que ela não tirou. Se não me engano, é isso o relato. Então, esse negócio da colher sumir, até o ponto que sumiu, isso já aposto que aconteceu com você, já aqui aconteceu. E umas coisas sumir, você não saber pra onde vai, mas daí você já esquece também. Às vezes são coisinhas bobas assim, tipo que a gente, deixa passar. Sumiu um brinco, sumiu um... Você nem fica pensando muito naquilo, você procura, não achei e passa. Aí quando eles retornam, aí a gente já fica mais cabreiro, fala, mas caramba, procurei até cansar. Como que isso aqui apareceu aqui, onde eu já procurei um monte, né? E aí é o caso da colher. Era uma colher específica, né? Todo mundo procurou, não achou, como que retorna? E aí o interessante é ela retornar suja de outra coisa, que não era nem café, nem açúcar, que era para que ela era usada. Então será que alguma... gente, é a explicação que eu acho aqui, que é o lance da outra dimensão. Que foi para algum lugar, alguém usou e de repente apareceu aqui de novo, sabe? Essa mescla de vez em quando de uma dimensão, de outra. E a pessoa do lado de lá talvez também não foi uma intenção, falar assim, vou roubar essa colher desta dimensão, vou usar, agora vou devolver. Não é assim. Mas vamos dizer que agora a gente tá lá na outra dimensão. Lá eu tô contando outro relato. Lá na outra dimensão eu tô contando o relato da pessoa que achou a colher. Eu estava na minha cozinha e de repente apareceu lá uma colher que eu nunca vi antes. Porque aqui a gente também tem relatos desse tipo, não só de coisas que desaparecem, mas coisas que aparecem do nada, que não é nosso. Você fala, mas o que tá aparecendo esse negócio aqui em casa, que não sei de onde veio, não sei. Não é? Será que essas coisas que aparecem também do nada não é porque desapareceu da outra dimensão e aí fica nesse vucu-vucu de dimensões? Ou sei lá, sei lá se é dimensão ou é daqui mesmo que some de lá e aparece aqui. Tem até um nome que eu esqueci agora, né? Que some de lá, aparece aqui. Não sei. Sei que eu tenho experiência em casa mesmo dessas coisas. É short que apareceu do nada. É blusa que apareceu do nada em casa. Não tem explicação. Ninguém sabe de onde veio. Mas tá lá, não sumiu, né? Se veio da outra dimensão, estou usando.
Então, será que alguém usou essa colher porque apareceu lá em algum outro lugar? A pessoa usou e de repente sumiu de lá, apareceu aqui de novo. E fica essa suruba de dimensões. O que vocês acham? Sei lá, dá uma explicação aí pra isso que acontece. Porque eu acho pouco provável um fantasma. Um fantasma, um espírito. Eu vou pegar a colher, vou sujar, vou sumir com ela, depois vou desaparecer, vou voltar. Que legal. Tipo, acho que tem mais outras coisas pra fazer, né? O fantasma não tem muita lógica, só uma zoaçãozinha assim, né? Bom, deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se já tiver uma experiência parecida, conta pra gente. E agora sim, vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Esse que está aqui atrás. Não, vamos lá, esse daqui, ó. A moça e o pé de caju. Olá, Ana, olá, assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E vou contar um relato que é contado pela minha mãe assim que ela e meu padrasto compraram a tão sonhada fazenda. Lá em meados de 2006, a minha mãe conheceu seu tão sonhado príncipe encantado, o meu padrasto. Os dois começaram um romance que até hoje parece namoro de dois adolescentes. Assim que se juntaram, ambos decidiram começar a investir suas poupanças decidiram começar a investir suas poupanças e logo compraram a tão sonhada fazenda, que até hoje ambos têm posse. Na época, a fazenda tinha apenas uma casinha simples, a sede da fazenda, que fica no alto de um morro, com o restante do quintal um pouco mais abaixo, e do lado um pé de caju. Minha mãe dizia que era um pé enorme, com grandes copas e sempre dava um caju robusto e bem vermelho, com as castanhas bem pequenas, que de longe parecia que não tinha nem castanha, de tão grande que a fruta era. Sempre que visitavam a fazenda, as refeições eram feitas debaixo desse pé de caju, já que meu padrasto, marido da minha mãe, era apaixonado em carpintaria e até hoje gosta muito. E a primeira coisa que ele fez quando se mudou para lá foi uma mesa bem grande debaixo dessa árvore. Ai, que delícia! Passado um tempo, minha mãe percebeu que coisas estranhas aconteciam na casa. Dentre elas, eram feixes de luzes pequenos, semelhantes a vagalumes, mas era um brilho constante e amarelo, que quase tocava o chão. Além de que os armários da cozinha abriam e fechavam as portas todas as vezes que ela estava sentada na área da casa. Além de que os armários da cozinha abriam e fechavam as portas, sozinhos, acho. E aí, todas as vezes que ela estava sentada na área da casa, meu padrasto sempre via uma cabeça de criança nas portas. Sabe quando a criança olha de rabo de olho assim, pelas portas, apenas colocando o olhinho, mas ficando escondida com o corpo para trás? Tipo, só dá aquela espiadinha. Mas nem ele nem minha mãe comentavam um com o outro a respeito disso. Ela porque achava que ele ia chamar ela de louca, e ele porque pensava que minha mãe ia zombar dele. Então os dois ficaram naquela por 1 ano, até que as coisas melhoraram. Conseguiram pagar as dívidas das terras e decidiram que iriam construir outra casa, uma casa melhor. E o local escolhido pela minha mãe foi justamente onde o pé de caju ficava. Assim, então, derrubaram a árvore. Ai, que dó! E na noite seguinte, quando estavam os dois dormindo, um clarão invadiu o quarto. Acordaram os dois, assustados, e viram que aquela luz amarelada e constante vinha de frente da casa. Abrindo a janela do quarto, perceberam que era um pequeno feixe de luz. Ele brilhava tanto que iluminava tudo na área. Então fez o seu pequeno caminho, saindo da área da casa e indo em direção ao pé de caju. Minha mãe e meu padrasto disseram que não sentiram medo em momento algum. Pelo contrário, sentiram uma empatia por aquilo, como se aquela luz estivesse se despedindo da árvore. Ai, que dor! Ai, eu não cortava mais, não.
São seres espirituais da árvore. Ficaram encantados olhando a luz que ia em direção ao pé de caju. Não, ficaram encantados olhando a luz que ia lentamente até onde o pé de caju estava derrubado. Ele já estava derrubado. Que parou logo acima do tronco. A luz parou logo acima do tronco. Quando perceberam que naquela mesa que o meu padrasto tinha feito, foi quando perceberam que naquela mesa que meu padrasto tinha feito, apareceu a silhueta de uma mulher sentada na mesa. Ana, quando viram essa mulher, aí o negócio, eu achei que era uma fadinha, não sei, a mulher sentada lá, falou, meu Deus do céu. Aí eles ficaram com um pouquinho de medo. E como praticamente duas crianças assustadas, como se tivesse acabado de aprontar, fecharam a janela correndo. Correram para o outro quarto da casa e lá ficaram... E lá forraram as cobertas no chão e ficaram a noite toda com medo daquela mulher que apareceu ali na mesa. No dia seguinte, minha mãe chamou minha avó e contou a história do que tinha acontecido. E aí minha avó ouviu com atenção, foi até o pé de caju caído ao chão, acendeu uma vela, rezou baixinho e voltou em silêncio. Depois desse dia, nunca mais foi visto as luzes ou a tal moça. Gente do céu, agora me faz pensar várias coisas aqui. Será que essa moça era um espírito que por algum motivo estava ligado àquele pé de caju, sabe-se lá por quê? Ou ela era realmente um... Como que é? Esqueci o nome de novo daquelas mulher que fica dentro da árvore. Daqueles seres elementais. Ai, tem até um relato aqui. Esqueci o nome, mas são mulheres, tipo, parecem como mulheres que vivem, os espíritos que vivem nas árvores. Não é fada, mais parece mesmo, ela se mostra mesmo como uma mulher. Então, será que é o espírito de uma mulher que estava ali? Ou era um ser, tipo um elemental, alguma coisa do tipo? Por conta dessa luzinha que aparecia sempre ligada ao pé de caju, à árvore. E aí cortou a árvore... E tanto que eles disseram que não sentiram medo, sentiram aquela empatia, né? Por aquela luz, mas também tinha as coisas, as portas que abria e fechava sozinha, os negócios assim, não sei. Será que tinha alguém enterrado ali? Será que a mulher foi enterrada embaixo do pé de caju? Será que ao cortar o pé de caju meio que libertou a mulher também? Ai, não sei, gente, tinha que saber mais a história daquele terreno. Não é? Não sei, primeiro eu tava achando que era algo mais mágico, assim, não sei. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês a respeito, sempre com respeito. E se já passaram por algo parecido, compartilhe a sua história conosco. Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!